Jesus errou em uma das suas profecias e agora o que vai ser da nossa fé? Você entendeu errado. A paz do Senhor, irmão. Eu estou aqui começando esse quadro no qual a gente pega alguns textos difíceis da Bíblia para que nós possamos analisar o que a palavra de Deus quer nos dizer e entender o que de fato Jesus quer nos ensinar. Hoje eu quero falar para vocês uma das passagens muito polêmicas e que muitas vezes é usada inclusive pelos céticos para negar que Jesus é Deus, negar que Jesus é o Messias e, de certa forma, desvalorizar o Senhor Jesus. A passagem que eu estou falando para vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dois versículos que eu quero ler para vocês, o 27 e o 28, no qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Irmão, essa passagem leva muitas pessoas a acharem que Jesus ele errou nessa profecia. Porque, de fato, Jesus não voltou para estabelecer a sua segunda vinda, para estabelecer de fato o reino eterno, quando os discípulos ainda estavam aqui. Tanto é que nós estamos aqui no ano de 2026 e Jesus ainda não voltou, mas está muito próximo de voltar. Mas, irmão, nós precisamos entender o que de fato a palavra do Senhor quer nos dizer. Porque, na verdade, essa profecia de Jesus não se refere à sua segunda vinda. O versículo 28, na verdade, quando Jesus diz que haviam alguns que não provariam da morte, até ver o Filho do Homem no seu reino, na verdade, ela estava se referindo ao Monte da Transfiguração. Tanto é que a sequência do capítulo 16, no capítulo 17, o trecho seguinte, já no versículo 1 do 17, já vai começar a falar sobre a transfiguração de Jesus, no qual Pedro, Tiago e João tiveram realmente esse privilégio de subir ao topo do monte e ver o Jesus transfigurado, sendo o Filho do Homem na sua glória, conforme a profecia de Jesus. Ou seja, a profecia de Jesus ela se cumpriu imediatamente após essa fala dele. Então não houve um erro da profecia de Jesus, muito pelo contrário, o que ele falou se cumpriu. Mas aí alguém pode me dizer: ah, mas o versículo 27, né, o 27 que diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Irmão, para entender o que o 27 está falando, a gente precisa ler anteriormente, porque antes dele, Jesus estava falando aquela famosa passagem que aquele que quer segui-lo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E aí Jesus vai estar falando sobre a salvação. Jesus vai estar falando a partir do 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? São duas perguntas. E aí a resposta do 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou seja, o 27 é uma resposta ao que Jesus estava falando antes. Enquanto o 28, sim, é uma profecia do que aconteceria no Monte da Transfiguração. Então, irmão, não acredite em vídeos sensacionalistas da internet, que muitas vezes só tem a intenção de desvalorizar o Senhor Jesus, só tem a intenção de fazer você fraquejar na fé e dar, inclusive, brechas para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Acredite na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, leia as Escrituras, a própria palavra de Deus nos revela o que ela tem a nos dizer. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas ainda assim você tem dificuldade, consulte o seu pastor, consulte alguém de confiança, alguém que você sabe que de fato entende das Escrituras, para que essa pessoa possa te explicar. Porque, irmão, todas as profecias de Jesus se cumpriram ou estão se cumprindo. É só você olhar o mundo ao seu redor, é só você olhar a situação na qual está o mundo e você vai ver que as profecias de Jesus estão se cumprindo. Então, se você ainda não crê no Senhor Jesus, é tempo de arrependimento, é tempo de aceitá-lo como seu Salvador, de abraçá-lo na fé e alcançar a salvação que vem por meio da graça. Então, irmão, não fique cético, não duvide não. Tudo que Jesus falou se cumpriu e está se cumprindo. Se essa palavra te abençoou, comenta também e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.